Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, os frequentadores. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a feliz presença do nosso irmão Keuni Ranieri, que é da Federação Espírita Pernambucana e coordenador do ESD. Ele vai nos trazer o tema mais do que oportuno, que é sobre o Natal. O Natal na visão espírita. É sempre bom estarmos relembrando a vinda de Jesus, que é o nosso caminho, a verdade e a vida. E ele vai nos trazer a sua mensagem oportuna nesta época natalina. E para iniciar os trabalhos, inicialmente pedimos ao nosso irmão Ferreira para que ele faça a prece inicial. Boa noite a todos. Pai amado, Jesus, mestre querido, nosso irmão e amigo de todas as horas, espiritualidade que coordena, que dirige esta casa. Agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite de muito aprendizado, de muitas reflexões, que possamos, Senhor, estarmos receptivos para tudo que nos for ofertado hoje aqui. Que a nossa reunião seja de harmonia, seja harmoniosa, que seja tranquila e que a espiritualidade da casa traga toda a intuição necessária para todos aqui da mesa, principalmente para o nosso irmão que irá usar a palavra. Que possamos, ao sair daqui, ser os multiplicadores de todos esses ensinamentos que vamos receber. E ainda em prece, passo a palavra para o irmão que está à frente dos trabalhos de hoje, para que ele possa dar por iniciado. Que assim seja. E assim seja. Então, a palavra do nosso irmão Keuni Ranieri para nos trazer a sua mensagem no dia de hoje. Muita paz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, boa noite. Nossa, nós ouvimos tudo que é espírito responder, menos nós que estamos encarnados. Quando a gente está na casa de Deus, a gente tem que externar a alegria de estarmos buscando a religação com Ele. Vamos tentar de novo? Gente, boa noite. Ah, agora sim. Agora sim. Pô, eu vi tudo que é espírito que falar, sentadinho, falando, respondendo, mas eu queria externar o meu boa noite aos internautas que nos assistem, a todos os senhores. E antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de fazer o meu agradecimento ao Luiz, que está dirigindo hoje o trabalho, e ao Rogério, que gentilmente me convidaram para estar aqui com vocês nesta noite de sábado, para falarmos sobre um tema que é de uma importância enorme para nós e que muitas vezes é desvirtuado, que é a comemoração do Natal. Mas o Natal de Jesus e não o Natal do Papai Noel. Então nós vamos trabalhar hoje e mergulhar na figura de Jesus, porque ele, na sua magnanimidade, ao retornar, ao vir encarnar entre nós, ele dividiu a nossa humanidade antes e depois dele. E nós perguntamos, quem é Jesus? Quem é esse Espírito? E nós vamos buscar informações na literatura espírita de uma profundidade grande, mas tem um relato que traz na sua profundidade como era a personalidade e a feição física de Jesus, que nós vamos tratar hoje. Mas nós vamos começar buscando saber quem é esse Espírito. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, livro da psicografia de Emmanuel, tá certo? Lá, livro ditado por Emmanuel pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele diz textualmente o que tem no plano espiritual. E ele começa assim:
Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, Deus, em cujas mãos está colocada as rédeas da direção de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. Olha que informação. Jesus, um dos eleitos, dentre os espíritos puros, que dirigem as coletividades planetárias. E ele dirige uma coletividade, que é a nossa. E esses espíritos eleitos por Deus para trabalhar em cocriação com ele, se reuniram nas proximidades do nosso planeta 2 vezes. A primeira vez, quando o planeta foi ser formado, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando estava se desgarrando da nebulosa para formar o planeta, o que os cientistas nos dizem que é o Big Bang. 4,5 bilhões de anos atrás. O planeta foi começando a ser formado, se formou. Quando o planeta estava formado e tudo aqui já estava numa situação avançada, o ser humano, o espírito já estava habitando o planeta, esses espíritos se reuniram de novo nas proximidades da Terra para decidir a vinda de Jesus entre nós, a encarnação dele. Agora veja um planejamento que foi feito para que esse espírito puro tivesse capacidade de encarnar num corpo como o nosso. Porque ele é espírito puro. O perispírito desse espírito vibra numa frequência altíssima, que não comporta um corpo como o nosso. Então ele precisa descer a vibração dele para uma vibração coerente com o nosso corpo. E aí nós começamos a perceber quem foi Jesus. Esse é o grande questionamento que nós vamos fazendo. Que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque criou-se, nessa época que nós estamos vivendo, uma figura esdrúxula chamada Papai Noel. E ofuscou-se a figura do nascituro, Jesus, e colocou-se a figura do Papai Noel. Gente, Papai Noel é uma criação de um país europeu chamado Holanda, que tem um patrono chamado São Nicolau. São Nicolau foi bispo na Ásia Menor, hoje Turquia, e era filho de uma família muito abastada. Os pais morreram cedo e deixaram toda a herança para ele. Só que ele tinha um coração bom. O que ele fez com a herança? Muito jovem. Passou a distribuir presentes para os pobres e principalmente para as crianças órfãs. Em virtude desse comportamento dele, ele foi adotado como patrono da Holanda. E na Holanda se chamava Sinterklaas, que é Santa Claus, que é o Papai Noel traduzido para o português. E o que é que fizeram? Isso saiu da Holanda, foi para a Alemanha. Por quê? Martinho Lutero, no século XIX, aliás, no século XVI, ele pega, visitando, passeando pela floresta, à noite, ele olha para o céu da Alemanha e por entre as árvores ele vê as estrelas brilhando por entre as árvores. E ele teve a ideia de transformar aquilo no Papai Noel que já existia na Holanda e na tradição dos países nórdicos, Finlândia, Noruega, transformar aquilo numa árvore, cortou galhos e colocou velas para os filhos simbolizarem o Papai Noel, Santa Claus. Os alemães emigraram para a América do Norte e levaram essa tradição para os Estados Unidos. E o que é que aconteceu? Nos fins do século XIX, em 1862, um desenhista chamado Thomas Nast
teve a ideia de incorporar essa tradição do Papai Noel e Santa Claus na cultura do Natal. Então, ele idealizou um homenzinho de baixa estatura, barrigudinho, barbudo, baixinho, que era parecido a um duende, um gnomo da floresta. E ele começou a adotar aquilo, e ano após ano ele foi melhorando esse desenho. Os alemães levaram esse desenho para os Estados Unidos. E o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, essa cultura foi sendo adotada do Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, mas não com a característica que nós temos hoje. Quando chegou no século XX, em 1920, a Coca-Cola, que não vendia os produtos como vende hoje, não era aceito nos Estados Unidos, teve a brilhante ideia: eu preciso fazer uma jogada de marketing, para quando a pessoa olhar para o produto Coca-Cola, lembrar do produto que eu estou vendendo. E ele contratou um outro desenhista, tá certo? Que pegou esse trabalho do Thomas Nast, melhorou o trabalho, desenhou o Papai Noel já na figura do americano, mais altinho, barbinha mais maior, barriguinha um pouquinho proeminente, colocou roupa vermelha e branca, uma bota preta. Quais são as cores da Coca-Cola? Vermelho e branco. Quando você olha para Papai Noel, você vai lembrar do quê? Da Coca-Cola e dos produtos que ela vendia. Gente, e Jesus? Onde fica? Uma jogada de marketing de brilhante para trabalhar o cognitivo de todos nós. Isso aconteceu em 1920. Isso foi se aperfeiçoando quando chegou em 1931, a Coca-Cola explodia, porque todo mundo que comemorava o Natal comemorava Papai Noel com a árvore de Natal, com presentes e com o Papai Noel aguardado entre 24 e 25, descendo pela chaminé para distribuir presentes. E Jesus? Então, qual a importância de nós termos a percepção disso? Porque o Papai Noel representa, gente, apenas um apelo comercial. E Jesus representa um apelo espiritual, ensinamento espiritual. Tanto é assim que no dia 26 de dezembro, Papai Noel desaparece, some, não tem mais Papai Noel. Mas Jesus continua. E muitos de nós, fruto do Papai Noel, passou o início de dezembro todo comprando presente e se endividando para o ano seguinte. Papai Noel ficou, as coisas do mundo ficaram. Esquecemos de Jesus. Quem é Jesus? Vejam que coisa interessante quando a gente começa a estudar a história e buscar na literatura o que é que nós estamos comemorando. Temos a história criada pelo ser humano do Papai Noel simbólico, criado para vender. Quem é Jesus? O nome de Jesus tem um significado. Ele foi dado e sugerido por um anjo, que nós vamos conversar. O nome deles, personalista, seria Jesus. Mas quando a gente vai estudar, nós chamamos Jesus Cristo, mas a tradução do hebraico para o grego não é Jesus Cristo, é Jesus, vírgula, o Cristo. Porque Jesus, o nome Jesus tem um significado, é o Salvador. E o Cristo vem de Christos, que é o Moshiach do hebraico, que quer dizer ungido. O Salvador ungido. Ungido por quem? Por Deus, que o escolheu para estar entre nós. Então, nós pegamos o nome Jesus, o Cristo porque ele faz parte de uma comunidade de espíritos crísticos que governam as coletividades, e esse espírito veio ter entre nós, encarnou entre nós. O que isso tem de importância para a gente? Tem que, quando Jesus se preparava para encarnar entre nós, todo um planejamento espiritual havia sido feito. E antes dele vir, vieram outros que o antecederam para preparar a sua caminhada aqui no planeta. Como é que nasce Jesus, então? Percebam como é maravilhoso a gente conhecer esse homem. 6 meses antes de Maria engravidar, nós tínhamos a figura de Zacarias e Isabel,
2 seres sexagenários. Isabel era estéril, não podia conceber, ter filhos. Mas Zacarias trabalhava no templo em Jerusalém, era sacerdote, e foi sorteado para entrar na sala dos santos e santos, aonde estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Só um sacerdote por ano entrava nessa sala. E quando ele entrava, existia comunicação com os espíritos, fenômeno mediúnico. O povo ficava do lado de fora, o sacerdote entrava, passava um tempo lá dentro e retornava para dizer ao povo o que tinha acontecido lá dentro, qual era a mensagem trazida pelos espíritos. Só que Zacarias, ao entrar, ele, entre a mesinha onde estava a Arca da Aliança, numa das pontas se materializa um anjo. O nome dele era Gabriel. Alguém, sua familiar esse nome? Anjo Gabriel. Aí ele procura o nosso querido Zacarias e diz assim: eis que tua mulher conceberá. Não temas, e deverás dar o nome a ele de João. Seria João Batista. João. Zacarias não acredita. Do mesmo jeito que Tomé. Eu só acredito vendo. O anjo, então, vira-se para Zacarias e diz assim: tu ficarás mudo até o nascimento do teu filho, porque tu duvidaste. O sacerdote sai de dentro da sala dos santos e santos, toda a multidão esperando que ele falasse. Ele não consegue proferir nada. Só que na época não tinha papel e caneta. Na época, os habitantes de Israel eram analfabetos e ignorantes. Saber ler e escrever fazia parte da elite. Logo, o povo não podia ser informado do que aconteceu lá dentro, porque ele estava mudo, não podia escrever, ninguém sabia ler, todo mundo ficou olhando para ele e ele, nada. Então ele vai para casa. Quando chega em casa, Isabel se surpreende, Zacarias mudo, e não consegue transmitir para ela o que havia acontecido, e deixa o tempo passar. Só que, nesse mesmo período, 6 meses depois, o anjo Gabriel aparece para quem? Para Maria. Para Maria, lá em Nazaré. E ele diz assim: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, não temas, Maria, porque achaste graça perante Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a que darás o nome de Jesus. Perceberam o que significa Jesus? Salvador. Foi sugerido por um espírito de luz da corte de Jesus. Ele vai nascer e o nome dele será Jesus. Então, Jesus é o nome personalístico. O Cristo é o designativo dos Cristos ungidos. Em Israel tinha-se a cultura de ungir as pessoas que tinham destaque. Então, se ungia um rei, se ungia um profeta, um arquiteto, quando ele tinha uma missão especial. Então, derramava-se azeite na cabeça dele, ungindo com o simbolismo de santificá-lo ou de destacá-lo naquela missão. Jesus foi ungido não pelo homem, foi ungido por Deus. Por quê? Porque após esse anúncio, Maria concebe. E aí nós temos o planejamento como acontece. Maria morava em Nazaré. Zacarias e Isabel moravam em Aincari, uma cidade que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. De Nazaré, lá em cima, perto do Mar da Galileia, até Jerusalém, 112 quilômetros. De Jerusalém a Aincari, mais 10. Mas não tinha carro, nem avião, nem metrô, nem navio. Era a pé no lombo de um jumento. Uma mulher grávida, viajar 122 quilômetros, numa região semelhante ao nosso sertão, quente, árido, 122 quilômetros. Maria sai de lá de cima para visitar Isabel, a prima, e sai, ela e José. E chegam até a Aincari. Ela passa 3 meses com Isabel. 3 meses com Isabel. Após esses 3 meses,
o imperador César Augusto determina um recenseamento de todo o povo judeu para cobrar imposto. Só que José, a família dele era de Belém. Ele sai de Ain Carim, 10 quilômetros, caminha mais 10 quilômetros, 20 quilômetros para se recensear em Belém. Só que Maria chega em Belém nos estertores de Pari. E aí nós temos o que muitas vezes nós não compreendemos. Ah, Jesus nasceu no estábulo junto aos animais. Gente, olha como a gente estudando, nós chegamos na profundidade do planejamento espiritual no que realmente aconteceu. Na região de Belém, essa cidade de Belém é bem pequenininha, não tinha estalagem, não tinha hotel como hoje. Vou fazer o Airbnb, vou fazer uma reserva e vou chegar lá. Não tinha nada disso. Eles foram para lá para se essenciar, mas quando chegaram lá, a cidade, por ser pequena, não tinha estalagem. Só que a cultura do povo judeu na região de Belém é próximo do deserto. Durante o dia é tórrido, quente, 40, 45 graus. Durante a noite é gélido, muito, muito frio. E a população dessa região mora em casas de 2 andares. No andar de cima ficam os habitantes da casa, a família. O andar de baixo é destinado a abrigar os animais. Como a pessoa era pastor, saía para o campo, recolhia as ovelhas, recolhia o gado, colocava na parte de baixo, no andar de baixo, num salão como esse aqui, ó, para abrigar os animais. Para quê? Para aquecer a casa. Os animais recolhidos e juntos embaixo aqueciam a parte de cima. Não tinha aquecedor nem luz elétrica nessa época, gente. Jesus, então, foi acolhido por uma dessas famílias. Jesus não, Maria e José, desculpem. Foi acolhido por uma dessas famílias, só que a família era numerosa, como ainda hoje é. As famílias judias são numerosas, não cabia na parte de cima. Ele foi abrigado na parte de baixo, onde estavam os animais. Maria dá luz, pare, num local onde estavam também os animais acolhidos. E aí nasce Jesus entre os animais. Percebam o que significa o nascimento de Jesus. O Espírito Cristo, escolhido por Deus para dirigir a coletividade, dirigir o nosso planeta, encarna entre nós. O nascimento de Jesus representa para nós uma grande aliança, a aliança da criatura com o Criador, porque até então nós tínhamos, de Moisés até Jesus, um Deus vingativo, um Deus que punia, um Deus cruel, e até hoje diz assim, meu Deus, eu temo a Deus, porque nós temos medo dele. Temer, ser temente a Deus é temer a Deus. Aí Jesus vem e diz, Deus não é um Deus vingativo, é um Deus de amor, e a sua lei maior é a lei de justiça, amor e caridade. Ele transforma a perspectiva de então, na cabeça do povo hebreu e da humanidade de então. Só que Jesus nasce em Belém, Herodes, o Grande, governava nessa época o nascimento de Jesus. Herodes governou entre 39 a.C. e 4. Aí nós vamos perceber o seguinte, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A data de nascimento de Jesus não é 25 de dezembro, é um símbolo. Porque Jesus nasceu sob o reinado de Herodes. Herodes governou de 39, morreu em 4. O que acontece? No ano, 300 anos após a morte de Jesus, os cristãos comemoravam a data de nascimento de Jesus por não terem fatos históricos em datas alternadas. Ora era em novembro, ora em dezembro, e os orientais comemoram em 6 de janeiro. Não se tinha a data exata. Não se sabia, porque não se tinha registro, não tinha cartório para registrar. Não se sabia. Quando chega 500 anos depois, o Papa Júlio I determina que Dionísio, o monge Dionísio Grande, transcreva do grego para o latim todas as obras da igreja e estabeleça uma data exata do nascimento de Jesus. O que o monge Dionísio fez? Até então, os anos não eram contados como a gente conta. Os anos eram contados da data de fundação de Roma. E Dionísio transforma o calendário romano para o calendário gregoriano. Ele pega uma linha do tempo, analisa os documentos
e estabelece a data de nascimento de Jesus no ano 753 da fundação de Roma. E bota embaixo, ano 0. E a partir dali diz, era cristã. 0. Só que os historiadores foram verificar que 753 da fundação de Roma era depois do governo de Herodes, depois de 4. Jesus nasceu entre 39 e 4. Esse 753 era 6 anos depois. Então, o ano 0 não podia ser 753. Dionísio errou a contagem. E errou mesmo, porque Jesus nasceu em 747. 6 anos antes. Ele nasceu em 5 antes de Cristo. Aí os historiadores foram verificar. Bom, 5 antes de Cristo. Qual o mês? Pegaram a documentação e foram verificar que Jesus nasceu entre 4 e 5 de abril. Data de nascimento de Jesus. Não tem nada a ver com 25 de dezembro. 4 e 5 de abril. E aí se estabelece essa data para se comemorar. Mas isso aconteceu 500 anos depois da morte de Jesus, entre 500 e 545. Foi a época em que Dionísio estava vivo e fez esse trabalho para o Papa Júlio I. E aí, por que então comemora-se o 25 de dezembro o nascimento de Jesus? Na época, em Roma, nós tínhamos o que se chamavam Saturnais. As Saturnais é semelhante ao nosso carnaval. É entre 17 e 23 de dezembro. E nessa época, os donos de escravos e toda a população era liberada para todo tipo de orgia, para sexo, para orgia, para extravasar. O dono do escravo era obrigado a dar ração dobrada para ele e liberado de 17 a 23, que eram os dias menores do solstício de inverno do europeu. 25 de dezembro era a culminância do dia mais curto. 17 a 23, liberado. Pode fazer o que quiser, sexo, bebedeira, licenciosidade, tudo que tinha direito. O dia 25 era o último dia. Os cristãos, para apagarem essa mácula dos pagãos, que era a religião de então, ou seja, o politeísmo, se adorava vários deuses, os cristãos, para apagar essa mácula, o que a gente vai fazer para apagar essa mácula, essa coisa horrível? Como comemoravam o nascimento de Jesus em datas alternadas diferentes, ora em novembro, ora em dezembro, ora em janeiro, e não estavam ainda na época de Dionísio, eles puxaram o nascimento de Jesus, estabeleceram simbolicamente o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, e acabaram as Saturnais. Se eu vou comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, que era o último dia de culminância das Saturnais, as Saturnais não podem mais acontecer. Não tinha mais aquela licenciosidade, aquela coisa horrível e esdrúxula que acontecia em Roma, onde a deturpação do caráter religioso e moral fez a sociedade e a família ser destruída. Com isso, os cristãos primitivos resolveram um problema. Mas aí nós temos a continuidade disso aí. Porque a época em que Dionísio fez isso, 500 e 545, não tinha se estabelecido ainda Papai Noel. Foi no século XIX. Não tinha Papai Noel, não tinha árvore de Natal, não tinha presente, não tinha nada disso. O Santa Claus, Papai Noel, patrono holandês, foi criado depois. Aí começaram a fazer agora o estudo de Jesus. Vamos fazer o estudo de Jesus, infância de Jesus. Jesus nasceu em Belém. Maria, para fugir da matança determinada pelo César Augusto, foge para o Egito, passa 2 anos no Egito, quando acaba a matança das crianças, até 2 anos de idade, Maria e José retornam para Israel, mas vão morar em Nazaré. E Jesus começa a sua peregrinação em Nazaré, o trabalho evangélico em Nazaré. Até os 7 anos ele fica com Maria, com a mãe. Isso é cultura judaica. Dos 7 anos em diante, o filho é entregue ao pai, porque ele tem que aprender a profissão do pai. Qual era a profissão de José? Carpinteiro. Então, Jesus tinha que aprender uma profissão e foi aprender com o pai a profissão. Só que os judeus tinham a tradição como os muçulmanos. 3 vezes por ano teriam que se deslocar de onde tiver Israel para Jerusalém para orar no templo. E uma dessas festas é do Pessac, que é a Páscoa. A Páscoa, a festa da Páscoa. Todos os judeus saem de suas cidades e peregrinam até Jerusalém.
E Maria e José fizeram isso e levaram Jesus. Só que, ao terminar as festas, o povo se deslocava em caravanas, porque as estradas eram perigosas. Maria e José acompanham a caravana que retorna para Nazaré, 112 quilômetros a pé, lembram? Jesus é esquecido, entre aspas, em Jerusalém. Mas onde é que ele estava? No templo, ensinando os sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, que eram 72 anciãos que compunham o Sinédrio. Os sacerdotes perguntando para ele e ele respondendo e explicando a Torá, que é a Bíblia hebraica, baseada no Velho Testamento. Está falando lá de Daniel, de Isaías, dos Salmos, explicando para os sacerdotes que deveriam saber o que ele sabia de cor, porque ele era um espírito puro e já tinha vindo preparado. E dizendo, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. E os sacerdotes não compreendiam. Estudaram como os teólogos hoje, mas não compreendiam o que Jesus está explicando, porque ele estava explicando a transcendência. E os sacerdotes estavam na literalidade. O espírito da letra que não foi retirado. E quando você entra na letra, na literalidade, o espírito morre. E Jesus explica para os sacerdotes tudo o que eles perguntaram. Como é que um menino de 12 anos sabe de tudo isso? Não estudou teologia, não foi para o templo, não foi formado por nenhum de nós. Como é que acontece isso? Aí Maria e José retornam apavorados. Meu filho, por que tu nos deixaste? Falei, não te preocupes, mãe, porque a minha hora ainda não chegou. Vamos? Não. Eu não terminei a minha missão ainda com os sacerdotes. E permanecem ali, Maria e José preocupados porque a caravana tinha seguido e eles iam voltar sozinhos. Mas Jesus continuou no templo, explicando aos sacerdotes, e depois, quando ele termina, eles seguem para Nazaré. E aí nós temos o início da caminhada de Jesus. E um homem esteve frente a frente com ele e descreveu Jesus. Esse homem chama-se Emmanuel, que numa de suas encarnações como Públio Lentulus, senador romano, que estava como pretor intervindo na Judéia em virtude dos escasos de Herodes, ele, por ter a filha com lepra, a esposa Lívia era cristã, devota de Jesus, pede para ele procurar Jesus, para pedir para que ele salvasse a filha da lepra, porque antigamente, quando alguém tinha uma doença rara, uma doença grave, melhor dizendo, ele era afastado da sociedade, à margem da sociedade. Se fosse Israel, ele era jogado no Vale dos Leprosos ou outra coisa, e só podia entrar na cidade depois de reabilitado e passado pelo templo, para que os sacerdotes atestassem que ele estava curado, senão não tinha mais vida social. Era relegado, eram os esquecidos. E em Roma, a mesma coisa. Mas como a filha era de um senador, todos fizeram vista grossa, e ele, como estava em Roma, percebendo que ia ser isolado quando descobrisse que a filha estava com lepra, ele pede a Tibério César que mande-o para Israel, na tentativa de, em novos ares, curar a filha. E ele tem a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Mas ele faz isso em virtude do orgulho, em virtude da vaidade, em virtude da presunção. Ele faz isso à tardezinha, às escuras. Mas ele viu Jesus olho no olho. E ele escreve uma epístola para Tibério César, relatando, descrevendo Jesus, que é a Epístola Lentuli, que foi descoberta em Roma, nos arquivos do Duque de Cesadini, e ela foi transcrita. Essa carta, essa epístola, ela foi escrita em 32 da era cristã, encontro de Emmanuel com Jesus. E ela diz assim, ó, ele diz assim, Emmanuel, Públio Lentulus, senador romano, tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura. Percebam, tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, como os nazarenos, metade para um lado, metade para o outro. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas não é longa. Seu olhar é muito afetuoso e grave.
os olhos expressivos e claros. Ninguém, porém, pode olhar fixo o seu semblante, encará-lo. Porque quando resplende, quando o olhar dele brilha, apavora e quando ameniza, faz chorar. Os braços e as mãos, muito belos. Quando dele se aproximam, verifica-se que muito modesto se apresenta na sua presença e na pessoa. É o homem mais belo que existe na face da terra. Um senador romano, homem, naquela época, dizendo que outro homem era o mais belo. Já imaginaram isso? Jesus começa a sua pregação, mas antes de pregar, ele tinha que cumprir o que estava previsto. E Jesus, antes de começar a sua atividade missionária, ele sai de Belém e vai encontrar João Batista em Jericó para ser batizado. Mas não é o batismo que a gente tem hoje, da Igreja Católica, que você, o padre, asperge de água, faz um ritual e diz: você está batizado como ovelha da igreja. Antigamente, o batismo era feito na presença de toda a coletividade, como nós estamos aqui. Eu quero ser batizado. João Batista chamava, colocava no meio do rio, ele de pé, perante toda a comunidade, ele tinha que dizer todos os erros que cometeu. Eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque ele não poderia fazer mais isso depois de batizado. Todo mundo estava sabendo. Esse é adúltero, esse é criminoso. Se ele vai se redimir, não pode mais fazer aquilo. O que acontecia? Depois de ele declarar para todo mundo aquilo que ele tinha feito, João Batista mergulhava na água e o retirava, simbolizando o corpo do homem velho sai, entra o corpo do homem novo. Estava batizado. Jesus passa por esse batismo. E nesse batismo surge a confirmação da unção dele aqui na terra pelos espíritos superiores. Porque aqueles que tinham vidência perceberam. Aí dizem para uma pomba, aí dizem para uma auréola, não sei o quê. Mas ali estava confirmada a unção do Cristo. Salvador ungido, ungido Salvador. Jesus sai dali e vai ter a sua primeira iniciação no trabalho, o primeiro sinal do que o seu messianato iniciava. A mãe é convidada a ir a Caná. O que nós temos em Caná? As bodas de Caná. Maria e José tinham sido convidados para um casamento em Caná. E o casamento não era como hoje, que dura um dia só. As festas duravam, às vezes, 2 semanas. E eram regadas a vinho. E vinho bom. Não é água, é vinho bom. Só que no meio da festa, o vinho acaba. E Maria diz: meu filho, o vinho acabou. Aí ele diz: mãe, ainda não chegou a minha hora. Aí ele diz: filho, se nada fizeres, a festa estará encerrada. Aí Jesus ordena aos serviçais que coloquem as talhas cheias d'água. Enche as talhas e coloca cheia d'água. E ele impõe a mão e se transforma a água em vinho. Para muita gente, milagre. A gente espírita sabe que não é milagre. Não é milagre, é? E eu não vou tecer aqui, porque senão eu teria que entrar na Gênesis para explicar como é que isso aconteceu. Jesus transforma água em vinho e sai de Caná com os apóstolos e volta para Cafarnaum. Aí ele tem o segundo sinal do messianato dele. Quando ele chega em Cafarnaum, um dos militares que trabalhavam para Roma, no palácio, o chama e diz: tu és o Messias, meu filho está doente, cura-o. E o que Jesus faz? Curou o filho do militar. Jesus, então, começa o seu trabalho messiânico, o seu trabalho de ensino. E qual é o maior trabalho que ele vai fazer? No ano de junho de 1931 da nossa era, Jesus reúne a multidão no montículo perto do Mar da Galileia e profere a maior poesia que nós temos até hoje, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. 9 bem-aventuranças, 7 dedicadas ao Espírito e 2 dedicadas às provações terrenas. Ali está o maior código de ética e moral que nós temos no planeta. No dizer de Gandhi, nós poderíamos perder todos os livros da humanidade se sobrasse este, que é o Evangelho de Mateus,
nada teria se perdido. Vejam o poder desse homem. Jesus profere o Sermão da Montanha para toda a multidão, depois de proferir e pregar o reino de Deus, que ninguém entendeu o que é o reino de Deus, e muita gente ainda não sabe o que é o reino de Deus. Nós temos que conquistar o reino de Deus na terra. Que reino de Deus é esse? Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Praticar as virtudes do homem de bem. Porque quando eu pratico as virtudes do homem de bem, eu preparo o meu perispírito para adentrar no plano espiritual. Bem. Ele começou a pregar. E aí vem a missão dele. Nós hoje olhamos para Jesus pregado numa cruz. Muita gente compra o crucifixo, coloca o crucifixo olhando ali. Jesus pregado na cruz. Muita gente diz, Jesus morreu para nos salvar. Qual foi o ensinamento que Jesus nos trouxe? Qual foi? Amor é verdade. Ensinamento de amor. Mas nós temos ensinamentos mais profundos que ele trouxe. E que estão escritos no Evangelho, que fazem parte dos postulados espíritas. Jesus, depois de crucificado, ele não disse, eu vim te salvar para tirar a responsabilidade sua na sua caminhada, porque ele já era um espírito puro, ele não precisa sofrer por nós. Ele veio mostrar a transcendência que nós não tínhamos condições de enxergar na época, eram homens brutos. O que é que acontece? Ao terceiro dia, o que acontece com ele? Ele ressuscita. Que para a maioria dos entendidos de outras religiões, ressuscitar é voltar no mesmo corpo, que é uma coisa impossível para nós, a reencarnação. E ele aparece ao terceiro dia, não a um homem, nenhum homem foi agraciado, foi uma mulher, Maria de Magdala, que era considerada mulher de má vida, uma prostituta. E ele aparece para ela, se materializa, e ela tenta tocá-lo, e diz, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Esse aviso, os estudos nos permitem ver que Jesus não permitiu que tocasse nele, porque ele, antes de morrer, ele pediu aos anjos da sua corte para irem atrás de Judas, que havia se suicidado e estava nos planos inferiores em perturbação. E quando ele desencarna, ele vai atrás de Judas nas esferas inferiores e não podia Maria de Magdala tocar no seu perispírito, porque ela poderia ter problemas. Não me toques. Aí o que ele usa? Não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. Não ascendi às esferas superiores. Depois disso, ele aparece aos apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos no tabernáculo, mortos de medo de serem presos e serem mortos. Sem saber o que fazer, porque o líder Jesus tinha morrido. E ele aparece e materializa a todos os apóstolos. Todos ficam alegres, mas entre os 12 apóstolos, um estava faltando. Quem era? Tomé. Quando Tomé chega, eles anunciam, o mestre voltou. E Tomé diz, não acredito. E não pode ser. Isso é mentira, porque ele não vai voltar, porque ele nos abandonou. Mas todos diziam, ele voltou. Mas Jesus aparece uma segunda vez, e nessa segunda vez que ele aparece, Tomé estava entrando no tabernáculo. E se surpreende com o mestre materializado. Mestre, Rabone, aproxima-te, Tomé, toca nas minhas chagas, das mãos, dos pulsos, e aonde Longinos o espetou nas costelas para adiantar a morte dele. E Tomé mete os dedos nas costelas dele e diz, eu acredito. E Jesus profere o maior ensinamento que nós temos. Bendito sejas tu, que acreditaste vendo, mas bendito seja aquele que acredita sem ver. Tomé, tu só acreditaste vendo, mas bendito seja aquele que acredita sem ver. É a fé raciocinada que o Espiritismo vai nos trazer. Essa fé que vem dentro para fora, porque eu só tenho fé quando eu compreendo. Não adianta a gente estar sentado aqui, ouvir a palestra e não compreender, porque vai entrar por um ouvido e entrar pelo outro. Quando você chegar no portão, vou perguntar, qual foi o tema da palestra? Não sei. O que o palestrante falou? Não sei. Porque você não compreendeu, você não estudou. Se você não estudou, você não compreende e não traz de dentro de si a confiança e a crença. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina da fé raciocinada. Se eu não entendo, eu pergunto ao Luiz. Luiz, eu não entendi. Aí ele vai explicar. Não entendi de novo. Aí eu pergunto aqui para o outro e não entendi.
Rogério, não entendi. Eu vou perguntando até eu encontrar a resposta que me satisfaça, que desenvolveu em mim a crença. Agora eu acredito, porque eu desenvolvi a fé em mim. E Jesus vai, cumpre a sua missão, retorna ao plano espiritual. E aí os teólogos, ao longo dos estudos, disseram, Jesus vai voltar uma segunda vez encarnado. Chamou isso de parousia. A parousia é um termo grego que significa segundo retorno. Mas quando você traduz na essência, não significa segundo retorno. Significa presença. Parousia é presença. Só que cada um de nós sente Jesus de maneira diferente. A minha percepção de Jesus é uma, a sua é outra, a dele é outra, a dele é outra. Então, essa parousia é diferente para cada um de nós. Mas Jesus teve o cuidado de, em João 14, dizer, eu vos enviarei o Consolador prometido, para explicar tudo que eu expliquei, lembrar tudo que eu disse e algo mais, porque ele tinha falado da transcendência, da espiritualidade, e os homens ignorantes do passado não compreendiam isso, e muita gente hoje não compreende. Você fala, existe um espírito, aí o cara diz, você é espírita, então você é adepto da doutrina do diabo. Não é verdade? Você precisa ser salvo, porque você professa a doutrina do diabo. Meu filho, você é meu amigo, mas como você é espírita, você precisa ser salvo primeiro, porque senão você não entra no céu. E esquecem que nós somos aqueles que professam Jesus, estudam Jesus na sua essência. Nós tentamos viver o que ele nos ensinou. Divaldo, vejam que coisa interessante. O que isso tudo tem a ver? Nós estamos falando da existência de um homem magnânimo e não de uma figura simbólica para vender produto que é Papai Noel. Divaldo Franco foi convidado para fazer uma palestra na penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro. Perigosíssima, só tem assassino. E o diretor de segurança, o secretário de Segurança Pública convidou e colocou 200 presos sentados num tabernáculo como esse aqui, como nós estamos. Divaldo fez a palestra para motivar, despertar, abrir o coração desse preso. Mas um dos presos sentou na cadeira e lia o jornal. Divaldo falava e ele lendo o jornal. Divaldo mudou a palestra, ele lendo o jornal. Mudou o assunto, ele lendo o jornal. Falou de outra coisa, ele lendo o jornal. Divaldo terminou a palestra. Aí foi descer as escadinhas. Esse presidiário pegou Divaldo pelo paletó, agora do paletó, e puxou Divaldo. E perguntou assim, quando você vai voltar? Aí o Divaldo aproveitou. Claro, né? Espírito acompanhado de Joana de Anjos, disse assim, nunca mais. Aí ele disse, como assim? Nunca mais. Porque eu fiz a palestra, você estava lendo o jornal, eu te chamei a atenção, tentei te motivar, tocar o teu coração, e você, coração duro de pedra, não percebeu a magnanimidade do ensino de amor de Jesus. Aí o preso baixa a cabeça, começa a chorar e diz assim, seu Divaldo, hoje é o dia 30 de junho. Hoje é o meu Natal. Jesus acaba de nascer em mim. Perceberam o significado do Natal? Natal não é 25 de dezembro, é o ano todo. Jesus está conosco em todos os dias do ano. É Natal. Natal é natalício. Esse homem está em nós e nós estamos nele. Quem é Jesus? Emmanuel diz, se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Disse que esse Jesus nunca fez mal a ninguém. Aqueles que o conhecem, com ele têm praticado, afirmam que dele só tem recebido benefícios e saúde. Mas é natural que nós perguntemos quem é Jesus. E o Espiritismo nos diz, ele é o homem que dividiu a humanidade antes dele e depois dele. Ele é aquele que tirou da nossa ideia o Deus vingativo e colocou o Deus de amor, justiça e caridade. Ele é aquele onde antes as coisas
eram vistas e buscadas como as coisas do mundo. E ele traz para a gente a vida futura. Ele traz para a gente a vida do Espírito. Antes o egoísmo, agora a caridade. Quem concebe e compreende a vida futura não tem medo da morte. E a gente pergunta, você tem medo da morte? Tem espírita que diz, morro de medo. Não chegou a hora ainda. Não quero morrer ainda. Não quero. Mas um dia vai chegar, porque nós temos duas certezas. Uma é de nascer, a outra é de morrer. O grande, pequeno, o alto, o gordo, o magro, o rico, o pobre, todos vão passar por esse processo. Mas quem morre é o corpo, não é o espírito. O espírito é imortal. Muitas vezes a gente diz, eu perdi um ente querido. Eu tenho uma concepção diferente. A gente não perde ente querido, porque a gente perde chave, a gente perde os óculos, a gente perde a cabeça de vez em quando, a gente perde qualquer coisa, perde a carteira, perde a chave do carro, às vezes perde até o carro. Mas ente querido, a gente não perde, a gente se afasta porque ele cumpriu a missão e retornou, é um afastamento temporário. E muitas vezes ele desencarna e está do nosso lado conversando conosco, que nós é que não ouvimos. Como é que isso é verdade? É o que você está falando, como é que acontece? Vocês nunca perceberam, nunca tiveram intuição? Assim, caramba, hoje eu me lembrei do meu avô, me lembrei da minha mãe. Aí essa pessoa diz, mas rapaz, eu estou ficando louco, isso é coisa da imaginação. Ela está do teu lado, dizendo assim, meu filho, eu estou aqui, estou vivo. Mãe, eu estou vivo. Meu filho, eu estou vivo. Minha filha, eu estou vivo. E nós não temos ouvidos de ouvir e olhos de ver. E somos incrédulos. E ele está do teu lado, como ele está no outro plano, um plano fluido que você não consegue percebê-lo. E diz, eu perdi meu pai, meu chão sumiu. A partir de agora não quero mais viver. Entra em depressão. Da depressão entra na ideação suicida, porque o depressivo, só quem tira o depressivo da depressão é ele mesmo. Ninguém consegue ajudá-lo, os médicos podem auxiliar, mas a depressão, para sair dela, o ser tem que querer sair. E todo mundo que está em volta sofre. Só quem sabe o que é depressão é quem teve depressão ou quem estava com alguém com depressão. E se você não tratar do depressivo, ele entra num processo de queda e começa a entrar com a ideação suicida. Porque ele abre o plug mental e os espíritos começam a atuar sobre ele. Ah, você não vale nada, se mata. Você não presta mesmo. Você já chegou à conclusão que você não presta? E você começa com isso e não sai desse loop e daqui a pouco você comete o ato suicida. É a maior praga que nós temos hoje na humanidade. Está aqui o médico, o Luiz, que pode muito bem nos falar sobre isso. A maior praga que nós temos na humanidade, a maior pandemia, epidemia que nós temos na humanidade hoje. Por falta de quê? De uma base sólida evangélico-doutrinária. Porque na hora que você cai, o errar é humano, é normal. E não constitui pecado. Porque o pecado é uma criação de nossas religiões co-irmãs que diz que você pecou, vai para o inferno. E não existe inferno. E ninguém castiga. Deus castiga? Não, se Deus não castiga, ninguém abaixo dele tem autoridade para fazer isso. Se Deus não castiga, então eu posso errar, porque o erro faz parte do método de aprendizagem. Eu erro, aprendo, vou construir de novo. Eu erro, aprendo, vou construir. Então eu vou crescendo pelo método tentativa e erro. Se eu viesse sabendo, eu não estava aqui, eu estava em Júpiter, planeta mais evoluído. Então errar é normal, não é pecado. Quando você cai, você precisa de base para se levantar. Mas quando você não consegue se levantar, alguém te carrega. E muitas vezes Jesus não carrega. A gente cai, não tem força nas pernas, e ele diz, meu filho, eu vou te carregar. Vem para os meus braços. E ele, diferente do Papai Noel, nos carrega nos braços até que a gente tenha força nas pernas para caminhar do lado dele. Quando a gente tem força, ele diz, agora caminha do meu lado, não ficas para trás. Porque ele já esteve entre nós e foi. Agora nós queremos que ele volte. Não, é nós que temos que ir até ele. Ele está de braços abertos aguardando. Jesus, no dizer dos historiadores, foi o homem mais bibliografado. Dentre os seres que tiveram expressividade, Napoleão Bonaparte é um dos mais biografados, 250 mil biografias. Jesus tem mais de 500 mil biografias. O que é o Natal para a gente, hein? Natal para o Espírito é a celebração máxima do nosso amor por Jesus. É a evocação da trajetória de Jesus, é a lembrança da sua trajetória que eu, resumidamente, passei para vocês. É o convite ao nosso autoexame. Gente, no dia 25, não é no dia 31, não. No dia 25 se fecha um ciclo da nossa vida e inicia outro. Porque nesse dia
simbolicamente, Jesus nasceu e ele precisa nascer para a gente. Nós precisamos ser ricos em Jesus. Mas como é que nós vamos ter Jesus conosco? Nós precisamos abrir as nossas portas, as janelas do nosso quarto. Jesus entra. Entra no meu coração, na minha mente, nos meus atos. É no dia 25 a nossa mudança de ciclo. 31 de dezembro é festa humana, carnal, mundana. A nossa festa maior é 25 na comemoração do nascimento dele, que é o mês dele, simbolicamente. Que presente nós vamos dar para Jesus? Que presente? Material? Vamos fazer como o Papai Noel, esperar que ele desça pela chaminé? Nós vamos substituir o Papai Noel por Jesus ou vamos deixar o Papai Noel simbolizado em casa? O maior presente que nós vamos dar para Jesus é o sacrifício de nós próprios para vencer os nossos em nossas imperfeições. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz ingentemente, dia após dia, para vencer as suas más. Esse é o presente que nós vamos dar para Jesus. Em 2024, nós precisamos fazer isso. Lutar contra as nossas perfeições. Não é tratar o semelhante mal, é nós praticarmos a moral. Sabe por quê? Nós estamos observando na nossa sociedade uma falta de moral e de ética enorme, não estamos? O que falta? O que é a moral? Kardec pergunta, o que é a moral para os espíritos? Ele diz, o cumprimento das leis de Deus. Isso é moral. Se eu me moralizo, todos que estão do meu lado vão se moralizar. E nós temos exemplos simples. Por exemplo, eu posso dar um exemplo na casa espírita, pelo trabalho abnegado, sem melindre. Espírita é melindroso? Luiz, espírita é melindroso? Não, né? Aí a pessoa diz assim, olha, você precisa fazer... já vem você. Sabe quantos anos eu tenho de casa? Eu tenho 30 anos de casa. Quantos anos você tem de casa? 1 ano. Então você é neófito, aprende ainda, meu filho. Aí é melindroso, fica com raiva. Você não vem mais aqui, não. Não vem mais, não. Não quero mais trabalhar aqui no Caminhando para Jesus, não. Por quê? Porque o Rogério me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção. Eu estou com 1 ano aqui, o cara já chegou, ele tem 50 anos de casa. Então nós precisamos mudar essa perspectiva nossa para aprender. Isso vale no trabalho, isso vale em casa, no lar, isso vale na rua. A gente muda a ética moral e nós vamos mudar a nossa sociedade quando nós mudarmos e não esperarmos que os outros mudem. Como é que a gente vai mudar esse estado de coisas? Quando nós colocarmos as virtudes morais acima de tudo e deixarmos de ser tímido, porque o espírito é tímido. Aí a maioria que não pratica a moral se sobressai e nós ficamos aqui, só olhando, muitas vezes praticando a maledicência. O que os espíritos dizem sobre Jesus? Kardec perguntou. Questão 625. Qual o ser que Deus ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Qual foi a resposta? Jesus. Olha o Natal. O Natal para Paulo, para Saulo, foi a queda do camelo na entrada de Damasco. Qual foi o Natal para Pedro, que negou Jesus 2 vezes? Foi quando Jesus apareceu para ele e disse, tu serás a fortaleza do meu evangelho. Qual foi o Natal para Judas? Quando Jesus saiu da sua majestade, terminou a sua missão de luz e foi lá nas regiões de perturbação dizer, eu preciso de ti e tu vais retornar e me seguir. E ele retorna como Joana d'Arc e cumpre a missão. Perceberam? O Natal, quando vai ser o meu Natal? Quando vai ser o meu Natal? Jesus, eu vou pela vontade da hora, implacável, eu era um obsessor terrível, né? Falar de Jesus, a gente passaria aqui à noite. Mas eu vou terminar com vocês assim. Jesus pregou o amor, todo mundo diz, Jesus é o exemplo maior de amor, e é. Mas que amor Jesus praticou? Porque nós temos o amor carnal, Jesus praticou o amor carnal, que é o chamado eros dos gregos. Jesus não ensinou o amor carnal. Qual foi o amor que Jesus ensinou então? Que amor é esse? Eu sempre me perguntava nos estudos, eu tenho que encontrar que amor é esse que Jesus fez. Porque ele não casou, não teve relacionamento nenhum. Que amor é esse que Jesus? Aí nós vamos pegar os gregos, nós temos o amor eros, o amor ágape e o amor filos. O amor eros é o amor carnal, sexual. O amor ágape é o amor de coletividade, é o amor universal. E o amor filos é o amor de irmão. Filia é o amigo, o amor de amigo. Jesus não praticou o amor de amigo.
Só pode ter praticado o amor ágape. Aí eu fui, bom, amor ágape, esse está muito vago. Aí, por acaso, estava estudando um dos livros de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Um livro que é uma cartilha do mundo espiritual para aqueles que vão encarnar. Eles estudam lá o que vai acontecer aqui, como nós estamos estudando aqui, para voltar para lá. Lá eles, antes de encarnar, estudam uma cartilha chamada Pensamento e Vida. Emmanuel trouxe esse mesmo título da cartilha espiritual e colocou no livro, porque pediram para ele que desse orientações de como é a preparação do espírito para encarnar. Aí ele, tá certo, vou trazer uma cartilha. E trouxe ipsiliter, que estava lá. E no capítulo 4, chamado de Instrução, ele diz assim: o amor de Jesus, que muitos buscam investigar, no mundo espiritual, é dito assim: o amor de Jesus é ser útil. Opa, ser útil? Jesus foi útil a vida toda? Foi, não foi? Jesus foi útil a vida toda. Aí isso assim, eu não consigo amar como Jesus. Gente, isso é um equívoco. Quando um ente pai querido está doente e está no hospital, você não fica do lado dele? Isso é ser útil ou não é? Quando alguém chega aqui no atendimento fraterno, passando mal, querendo se matar, você não senta com ele, não ouve? Isso é amor ou não é? Ser útil ou não é? Quando alguém está precisando de ajuda, você ajuda ou não ajuda? Então nós somos úteis, nós amamos no nosso nível. Nós somos úteis na família, no trabalho, na casa espírita, em todo local onde nós passamos. Então nós sabemos amar. Qual é a diferença então entre o meu amor e o de Jesus? É que o amor de Jesus é cósmico. O meu é circunstanciado ainda. É o amor familiar, é o amor no trabalho, é o amor na casa espírita, é o amor na rua, é o amor ali, é o amor aqui, é o amor na sopa, na campanha do quilo. Então, meu amor é pequenininho, mas eu tenho que aprender, porque nós somos espíritos jovens, nós somos crianças. Nós vamos agregando esse amor que vai subindo de uma comunidade. Daqui a pouco eu estou amando 2 famílias, 3 famílias. Daqui a pouco eu estou no asilo, eu estou numa creche. Eu estou amando mais, expandindo o meu amor, como Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Gente, não esqueçamos de colocar Jesus em nossos lares. Papai Noel é marketing do mundo. Coloquemos Jesus em nossos corações, sempre. Muito obrigado, muita paz a todos. Obrigado, Kelly, pela bela mensagem, pela lembrança do natalício de Jesus. Eu vou concluir aqui dizendo um pequeno poema de Cassimiro Cunha que tem no livro Antologia Mediúnica. Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Então, o recado está bem dado pelo nosso irmão, bem explicado, e que o Natal deve ser a cada dia em nossos corações. A renovação do nosso ser, a nossa luta interior do homem velho, onde nós procuramos nos modificar da melhor forma, com esforço, tenacidade e fé. Para concluir, pedimos a nossa irmã Iapunira para fazer a prece final. Vamos orar e agradecer a Deus por este banquete espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, em toda parte, e sentimos aqui, Senhor, a vossa presença entre nós, e do seu amado Filho Jesus, onde estudamos nesta casa de amor e caridade, os evangelhos de Jesus, nos ensinando a amar a todos, praticando a sua lei, que é a lei da caridade e do amor. Que possamos, todos nós, fazer uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus e praticar em nossas vidas. Que nos tornemos mais fraternos e praticando a lei do amor, que é a lei universal. E assim, Jesus, fica conosco agora e sempre. Passo assim a palavra ao nosso irmão que está à frente dos trabalhos para dar o mesmo como finalizado na sua santa e divina paz.
Assim seja. Então, pedimos que permaneçam harmonizados para o passe e que Jesus habite agora e sempre em nossos corações. Boa noite.